Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora estamos na nossa maratona de questões na aula de número 5. E nessa aula eu tomei aqui uma cautela, tanto na aula 5 quanto na aula 6. Nós já resolvemos questões com base na lei, resolvemos questões com casos concretos que o CESP vem adotando, e nessa aula eu peguei as questões de 2016 do CESP, ou seja, nós estamos no mês de fevereiro e nós já temos várias provas aplicadas pelo CESP. O que eu fiz? Utilizei das questões de 2016, fiz um apanhado e aí o que eu analisei? Analisei o que o CESP vem cobrando. Ah, beleza. Então, com base nesse tipo de cobrança, eu formulei as questões. Então, essa bateria aqui, ela é inteira 2016, os assuntos mais cobrados nesse ano, para que daí você tenha uma atualização verdadeira de como o CESP vem cobrando, qual é o pensamento da banca de 2016. Então, olha lá. Primeira questão. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados. E aí veja depois da vírgula, né? Salvo comprovada má-fé. Aí você fala, pera lá. E agora? O CESP, ele veio nesse ano de 2016, utilizando muito da 9784, muito da 8112, ele vem colocando questões de pegadinhas clássicas, parece a banca ESAF, onde tem um sim ele coloca um não, onde pode ele coloca que não pode. Então assim, ó, esse tipo de pegadinha você tem que tomar cuidado. Pensando em você, eu tomei uma liberdade e vou encaminhar no seu AVA uma legislação que está sendo muito cobrada pelo CESP esse ano, que é a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Eu fiz alguns grifos, eu sublinhei as principais partes, os principais artigos da lei e fiz também ali alguns comentários. Você vai perceber que entre parênteses tem alguns comentários. Quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui para você a 9784. Ela já está aí no seu AVA. Então vem para cá, ó. Opa! Aconteceu um problema técnico aqui. 9784. Beleza. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Aí eu já coloco, ó, um rol aberto, um rol exemplificativo. Então eu grifei os principais artigos para você da Lei 9784. Então tá tudo marcadinho e aí eu já disponibilizo aí no seu AVA. Essa primeira afirmativa, ela é uma cópia lá do artigo 54. Vem comigo. Pega, por gentileza, o artigo 54 da Lei 9784. O 53 e o 54. Diz assim, ó. Da anulação, revogação e convalidação. Aí eu coloquei para você ver autotutela, ver súmula 473 do STF. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, ou seja, tem um ilícito. Perfeito. Aí continua. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, ato que gera direito adquirido não pode ser revogado. Mas aí eu aproveitei e coloquei para você o seguinte. E também não pode revogar ato vinculado ou ato exaurido ou consumado. São temas que o CESP ele gosta de cobrar. Então eu já deixei para você não cair em pegadinha. Ó. Esse depois aqui, entre os parênteses, são comentários meus. Aí olha o artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Aí eu coloco uma explicação para você, ó. Só vale esse prazo para quem estiver de boa fé, pois, se de má fé, vale lembrar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Aí você fala, Barbieri, artigo 54 foi muito cobrado pelo CESP esse ano. Me dá um exemplo prático? Claro. Eu estou recebendo remuneração a maior. Então suponha que minha remuneração é de R$5.000, eu recebo todo mês R$6.000, R$1.000 a mais. 2016, 2017, 2018, 2019,
Mas eu estou trabalhando na administração, está tudo ok. 5 anos depois, a administração descobriu que eu estou recebendo R$1.000 a mais todo mês. Pergunto, a administração, passados 5 anos, ela pode retirar esses R$1.000? Não pode mais. Olha só, o direito da administração de anular ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários é um efeito favorável para mim ganhar R$1.000 a mais todo mês? Claro que é, lindo, né? Decai em 5 anos, contados da data que foram praticados. Eu estou trabalhando, eu estou de boa fé, então 5 anos passou, a administração não pode retirar esses R$1.000 a partir de agora. Então agora a partir de hoje e sempre, né, 5 anos depois, eu ganho R$1.000 a mais na minha remuneração. Olha o parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, ou seja, recebimento mês a mês de um valor a maior, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então eu vou lhe dar uma dica, dica para prática. Você receber um valor a maior da administração, fica quietinho e reza, torce para que todo mês ela lhe pague valores a maior. Sabe por qual motivo? 5 anos depois, se você recebendo valores a maior, decai o direito da administração de retirar esse valor a maior. Aí esse valor vai integrar a sua remuneração. Ou seja, dali em diante você vai receber o valor a maior para sempre, inclusive para efeitos de aposentadoria. Então esse é um resultado prático do artigo 54. Claro, você tem que estar de boa fé, você tem que estar trabalhando. Se tiver de má fé, não vale o prazo dos 5 anos, porque daí ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, sabendo disso, a questão, nossa primeira questão, ela está corretíssima. Ver artigo 54 da 9784 de 99. Primeira questão, tranquila. Vamos para frente. Essa questão é ótima. Olha só, é de 5 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência pessoal dada ao interessado. E aí, né? Você fala, nossa, Barbieri, é tanta matéria que eu tenho agora que lembrar dos prazos. Será que esse é o prazo para recurso? Não é de 5 dias, tá? O prazo é de 10 dias para recorrer. Então cuidado, porque isso é pegadinha. Aí você pensa o seguinte, poxa, professor, eu vou ter que decorar esse troço, como é que eu vou fazer para entender? Eu aproveitei e tomei aqui a liberdade de fazer um resumo para você. Eu vou colocar um resumo e esse resuminho você vai guardar e antes de dormir você vai ler ele todo santo dia para você memorizar os prazos da 9784. Como eu lhe disse, é pegadinha de 2016 o CESP colocar prazo. Então olha só, aqui a questão está errada, tá? Mas eu vou colocar aqui para você um resumo dos prazos. Resumo dos prazos na 9784. Quais são os artigos que nós precisamos lembrar? Eu vou começar lá no artigo 26. Artigo 26 fala de intimação, comunicação de atos. Intimação, comunicação de atos. 3 dias. Artigo 41 fala da intimação, da instrução do processo. Intimação agora da instrução do processo, para produzir provas. Também 3 dias. Daí a gente vai completando. O artigo 42, ele trabalha agora a questão do órgão que vai emitir o parecer. Então, o parecer do órgão. Qual que é o prazo? 15 dias. Manifestação, lá do artigo 44. Manifestação. Aí nós temos
10 dias. Prazo para decidir, lá no artigo 49. Prazo para decidir. O prazo para decidir, ele é bem amplo. É 30 dias, sendo prorrogável por mais 30. Então, 30 dias, mais 30 dias. Esse mais 30 é prazo de prorrogação. Prazo para reconsiderar. Artigo 56. Prazo para reconsiderar. Agora cai para 5 dias. 5 dias. Depois, interposição de recurso. Aqui está o detalhe. Artigo 59. Interposição de recurso, 10 dias. Eu já vou lhe mostrar que tem um parágrafo primeiro ali que ele trabalha. E depois, alegações finais, artigo 62, alegações finais, aí o prazo cai para 5 dias. Beleza? Essa tabelinha dos prazos, você tem que lembrar. Isso aqui, o CESP vai perguntar e seu concorrente erra, você tem que acertar. Então vamos seguir agora todo esse roteiro que eu quero lhe alertar para as pegadinhas. Vem para cá. Primeiro, artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão e efetivação de diligências. Aí tá. Aí você vem aqui, ó. A intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Então, aqui nós falamos de 3 dias úteis. Então, aqui 3 dias úteis. Perfeito. Depois disso, nós vamos lá para o artigo, depois do 26, nós vamos lá para o artigo 41. Então, desce bastante. Vai lá comigo no artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de, novamente, 3 dias úteis, mencionando-se data, horário, local. Então aqui também 3 dias úteis. O CESP vai falar que são apenas 3 dias, não caia nessa pegadinha. Dias úteis não entra sábado, não entra domingo e não entra feriado. Cuidado. Depois, artigo 42. No artigo 42... Então, 3 dias úteis aqui. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Agora, dias normais, dias corridos. Então, aqui tá ok. Parecer, o órgão vai emitir o parecer 15 dias. Artigo 44, manifestações. Encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Então, prazo máximo de 10 dias para manifestação. Prazo para decidir, lá no 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então a administração tem 30 dias para decidir, mais 30 dias. Pode prorrogar. Perfeito. Depois nós temos prazo para reconsiderar, artigo 56. Desce aqui, artigo 56 diz assim: das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior, ou seja, prazo de 5 dias para reconsideração. A autoridade tem esse prazo para reconsiderar. Então tá aqui, ó, prazo de 5 dias. Interposição de recurso, lá no 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Tá vendo só a pegadinha? Contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Uma coisa é para recorrer, outra coisa é para decisão do recurso. Então aqui deixa grifadinho também. E aí, nós temos também, para finalizar, alegações finais, 5 dias, lá no artigo 59. Então vem para cá, perdão, no artigo 62. Artigo 62 diz assim, ó. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de 5 dias úteis, então mais uma pegadinha, apresentem alegações. Então vem para cá e coloca aqui, ó, 5 dias úteis. O artigo 59, nós colocamos interposição do recurso. Então, para recorrer, 10 dias. Mas vamos aproveitar que o recurso deve ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Então, vamos colocar aqui, ó. 10 dias. Deixa eu apertar bem aqui no cantinho. Para julgar (30 dias). Perfeito? Então essa tabelinha, o resumo da 9784, pelo amor de Deus, deixa isso embaixo do teu travesseiro, antes de dormir, todo santo dia, você vai me prometer, tá, que você vai fazer a leitura. Não esqueça disso. Então, só para completar, no artigo 59, nós colocamos então o parágrafo 1º também. Fácil? Joia? Então, ó, isso aqui é aquele ponto que o seu concorrente não vai se atentar, ele não vai estudar isso aqui, não deixa passar batido, pelo amor de Deus, tá? Dê uma atenção especial a essa tabelinha aqui, ela é fundamental. Então, com base no artigo 59, nós já vimos que o prazo de 5 dias está furado, o prazo correto é de 10 dias. Vou colocar aqui, ó, coraçãozinho nessa tabela, que isso vai cair na tua prova, depois você vai me ligar dizendo que caiu questão de prazo. Ó, coisa linda. Meu coração é qualquer coisa de horrível, né? Horripilante. Questão, de fato, não é 5 dias, são 10. O servidor pode emprestar dinheiro e cobrar juros similares aos bancários, desde que observada a taxa média do mercado. Ah, então quer dizer que o servidor pode cobrar juros, né? Claro que não pode praticar nenhum tipo, nenhuma espécie de usura. Então não pode praticar nenhum tipo de agiotagem. Esqueça emprestar dinheiro a juro. Então aqui, ó, o servidor não pode emprestar dinheiro e não pode emprestar dinheiro cobrando juros, tá bom? Então a alternativa está equivocada. Já tem determinação na 8.112, determinação expressa da proibição da prática de usura. Então aqui a alternativa está corretíssima. Perdão, a alternativa está equivocada. Isso mesmo, alternativa equivocada. A responsabilidade do servidor público pode decorrer de um ato comissivo. O que é um ato comissivo? É uma ação dolosa, com intenção ou culposa, sem intenção, mas não observou os deveres de cautela, foi imprudente, foi negligente, foi imperito, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, até aqui verdadeiro, mas não de ato omissivo. Bom, um ato comissivo é uma ação, um ato omissivo é uma omissão. E aí? Será, então, que não pode resultar a responsabilidade do servidor público no ato de omissão? Claro que pode. O artigo 37, cuidado para você não ser induzido a erro. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz o quê? Que o servidor público tem responsabilidade subjetiva. O servidor público tem responsabilidade subjetiva. Ou seja,
A responsabilidade sendo subjetiva é porque precisa demonstrar o dolo, a vontade livre e consciente da prática do ato, ou a culpa. Tá bom. E o servidor público responde como? No primeiro momento? Não. Responde em ação regressiva do Estado. Em ação regressiva do Estado. Agora, essa responsabilidade subjetiva do servidor, pouco importa se o dano causado foi mediante uma ação ou se foi mediante uma omissão. Beleza? Não sei se você acompanhou o noticiário dessa semana lá em Curitiba. Eu acho que choveu em 1 hora e meia, o que era para chover em quase todo o mês de fevereiro. Pensa, vários bairros alagados, carros boiando e etc. Aí imagina você que um servidor público lá sei lá, de limpeza, de prestação de serviço, ele deixou um bueiro destampado, tá? Choveu, alagou, e aí pedestres estão andando a água na cintura e de repente ele deixou um bueiro destampado, ou seja, ele foi omisso, ele não tampou o bueiro. O pedestre vai, pisa no bueiro e afunda, quase morre afogado, tem danos, vai parar no hospital, fica internado 1 semana. Opa, foi uma omissão do agente público que causou dano? Sim, e essa omissão foi filmada por uma câmera de segurança. Pronto. Configuramos uma responsabilidade do servidor público. É claro que ele não quis causar o dano, ele agiu de forma culposa, só que ele foi omisso. Então ele pode ocasionar responsabilidade do Estado, tanto na ação quanto na omissão. Então aqui a resposta está equivocada. Perfeito? Joia. Desde que não haja competência específica determinada em lei, o processo administrativo deve iniciar-se perante a autoridade máxima do órgão. O processo administrativo deve iniciar-se perante a autoridade máxima? Não. Tá vendo? Ó, o CESP inverte. É a menor autoridade competente para decidir. E sobre processo administrativo, lembra que nós temos 3 esferas, 3 instâncias administrativas. 3 instâncias administrativas. Quais são elas? Então aqui, ó, a autoridade de menor competência, começa com ela o processo. Ela foi lá e deu uma decisão. Eu não gostei dessa decisão. Nós já trabalhamos isso, eu quero deixar para você bem evidente. Eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer, utilizei do recurso. Aí vai para uma outra autoridade, autoridade Y. Ela dá uma decisão no meu recurso. Eu também não gostei dessa decisão. Eu vou lá e recorro. Recorri para a autoridade W. A autoridade W deu uma decisão. Acabou. Administrativamente não tem mais para onde recorrer. Por quê? Porque são 3 instâncias. Então nós temos aqui, ó, a primeira instância, autoridade de menor competência, menor hierarquia. A segunda instância e a terceira instância. Então, quem tem menor hierarquia é onde eu começo o processo administrativo. Ele é a autoridade competente de início. Aí nós passamos para a autoridade de hierarquia intermediária e depois para a superior a todos os outros 2. E acabou. Administrativamente é isso. Então aqui, obviamente, a alternativa está equivocada. Só lembrando, por gentileza, lembra que dentro de controle da administração, que também é um tema que o CESP gosta de cobrar,
Não existe coisa julgada administrativa no Brasil. Por que não existe coisa julgada? Por uma questão muito simples. Só existe no Brasil a coisa julgada judicial, a administrativa não. Você vai lembrar do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Não se pode, em nenhuma hipótese, afastar a apreciação de algo do Poder Judiciário. E nesse contexto, o CESP tem uma outra pegadinha. Ele fala que o Judiciário não pode fazer controle sobre um ato discricionário. Pode sim. O que o Judiciário não pode é controlar o mérito do ato. Mas o Judiciário pode controlar a legalidade. O Judiciário pode verificar se o ato é lícito ou não. Isso o Judiciário pode fazer. Então, cuidado, tá? Essa alternativa está equivocada. Maravilha. Vamos para frente. Determinada autoridade sanitária, após apuração de infração em processo administrativo próprio, aplicou a determinada farmácia a pena de apreensão e inutilização de medicamentos que haviam sido colocados à venda, sem licença do órgão sanitário competente, por violação do disposto nas normas legais e regulamentares pertinentes. Nessa situação hipotética, a autoridade sanitária exerceu o poder. E aí? Me conta. Pensa nessa questão para a nossa próxima aula. Eu já volto. Um grande abraço para você, fica com Deus e até lá.